Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast. Aqui a gente vai falar sobre atendimento, experiência do cliente e hoje como convidado um amigo meu, um parceiro de longa data, o Renato Costa, que é presidente da incorporadora RL Costa e também presidente da Semina Jovem, que hoje vem compartilhar vários insights aqui comigo. Muito obrigado pela presença, viu, Renato? Um prazer enorme, Bruno. Vamos lá, conta aí, um pouquinho, como que você entrega, qualidade e excelência, principalmente para um consumidor que quando compra imóvel, ele quer algo muito bom, que é o sonho da vida da pessoa, né? Não, com certeza. Só abrir um parênteses aqui, porque em 2020, 2021, eu conheci o Bruno quando ele não tinha esse status todo, hein? É verdade. Estava no início da empresa, Estava no início da empresa, fui um dos primeiros clientes, acredito eu, né? Foi até um investimento não no intuito dentro da empresa, mas foi no intuito de abrir um braço comercial dentro da empresa. Acabou que eu não adentrei muito nisso, né? Mas foi muito útil ali para a minha empresa. Bom demais. Fico feliz aí com o feedback pela parceria de longa data. E eu atuo no mercado imobiliário, né, da incorporadora RL Costa, uma incorporadora e construtora, ao qual começamos a atuação em 2012, construindo empreendimentos no bairro Buritis, depois mudamos o posicionamento da empresa, muito focado em fazer empreendimentos que saiam da caixa, empreendimentos que têm identidade. Então, eu falo muito que não fazemos projetos residenciais, fazemos literalmente obras de arte. Então, muito no intuito, não só de trazer um design melhor para a cidade, uma gentileza urbana, mas para trazer uma experiência melhor para o cliente que vai morar ali naquele edifício. Que legal. Conta um pouquinho mais desse conceito de obra de arte, que eu achei muito legal e aparece anúncio seu para minha esposa, viu? Direto ela chega e fala assim, tô vendo uns prédios bonitos aqui, vira e mexe eu olho alguns seus. Fala com ela que nós estamos vendendo, viu? Olha, o difícil é ter dinheiro agora, hein? Mas brincadeira à parte, o que acontece? Eu sou engenheiro civil de formação, então todo bom engenheiro, a gente entra com a cabeça na obra, né? Então, eu comecei construindo ali, muito focado em custo, muito focado na construção em si, e sendo que o cliente, ele não compra a obra. Ele não quer isso, ele quer se diferenciar. E hoje, o nosso cliente, ele é um cliente, digamos, de alto padrão, um cliente de alta renda, então, pensando que ele já tem um imóvel, ele já mora bem, já mora na região centro-sul. Então, fica a pergunta, para que ele está comprando? Né? Então, dentro disso, nós buscamos realmente se diferenciar do mercado, né? No sentido de entregar um empreendimento que você chega, uau! Né? Você bate o olho, então nós realmente estamos criando um padrão RL Costa que vão pôr aí daqui 5, 10 anos, que você vai bater o olho e vai saber qual que é o nosso empreendimento. Que legal. E assim, principalmente falando de alto padrão, algumas coisas já são rotineiras, né? Ter uma piscina, ter uma quadra, já costuma ser algo que já se espera de um alto padrão. Mas você falou dessa questão do uau, que muita gente busca, ter algo que realmente surpreenda o cliente. Consegue elencar, por exemplo, 3 diferenciais que hoje em dia, quando a pessoa vê, ela encanta e é um fator decisório para comprar um apartamento? Bruno, o primeiro fator para comprar um apartamento, isso em qualquer lugar do mundo, é a localização, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente não consegue mudar, digamos assim, né? Mas dentro disso, não é somente localização, porque você tem diversos imóveis dentro da Savassi, você tem diversos imóveis no Sion, na Savassi novamente, mas se você tem diversos, então você vai para uma linha de commodity. Então, como que nós vamos sair de uma linha de commodity para não ser mais do mesmo? Porque, por mais que pareça que o cliente ele é apegado a preço, ele é muito pouco apegado a preço. Né? Principalmente quando nós estamos falando de imóvel. Né? O cliente, muito provavelmente, ele vai fazer diversas compras durante a vida. Talvez ele pode fazer até uma compra com valor agregado maior do que um imóvel na vida dele, um B2B, uma compra de uma empresa, e por aí vai, mas em valor sentimental, em algo envolvendo, digamos, menos racional e mais emocional, é a maior compra que ele vai fazer na vida. Então, nós estamos falando algo que envolve a extensão da personalidade do cliente. Né? Então, nós estamos falando aonde que ele vai estar com a família dele, que é o bem mais precioso dele. Não, então, peraí, como que nós vamos atender esse cliente? Né? Esse que é o grande ponto. Né? Então, se nós estamos falando de apartamento de 1,5 milhão, de 2 milhões, de 2,5 milhões, né? Nós temos que pensar na experiência dele desde antes dele ser cliente. Eu acho que esse que é o grande ponto. Né? Antes dele ser cliente, como que ele quer ser atendido, como ele quer ser recebido. Né? Não só
dentro do nosso escritório, não que seja num imóvel já pronto, não que seja numa obra, mas espera aí, qual que é a forma de comunicação dele até na rede social, né? Como que nós vamos fazer uma linha de tentativa com ele antes dele chegar no escritório, digamos assim, né? Aí quando nós vamos para o produto, aí realmente que tem que brilhar os olhos, né? Então é realmente sair do convencional, né? Na hora que você chega, porque é um produto que realmente que vai se vender, obviamente a gente cria toda uma experiência por fora, né? Mas o produto, ele não pode ser, digamos, mais do mesmo, né? Então, você até fez uma colocação, todo produto tem piscina? Sim, né? Vamos pôr assim, todo empreendimento que tem um lazer completo, sim, ele tem piscina. Mas, por exemplo, o empreendimento que eu entreguei no Sion no final do ano passado, cada apartamento tem piscina. Aí é o diferencial, né? Eu vou para uma linha mais intimista, Legal. eu vou para uma linha mais personalizada, eu vou para uma linha mais boutique, né? Então, o que o cliente quer? Poxa, ele quer ali o melhor para a família dele dentro da unidade dele. Então, se o cliente ele quer, por exemplo, um lazer completo, com quadra de golfe, com, digamos, quadra de tênis. Até quadra de golfe tem? Não. Se ele quer isso, ele não é o meu cliente dele. Quadra de golfe eu nunca vi não, viu? Esse daí seria inovação aqui em BH. Eu até exagerei um pouquinho aqui. Né? Mas eu tenho muita clareza de quem que é o meu cliente. É o cliente que ele quer algo mais personalizado dentro da unidade dele. Ele quer aquele lazer mais intimista, algo mais para ele do que, digamos, mais compartilhado. Tá? Legal. Tem até um caso legal, Renato. Eu, no meio de 1 milhão de coisas, né, que eu faço, que você sabe, eu inventei de ser síndico ano passado do prédio. Nossa, isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Aí inventei de ser síndico e aí eu queria construir uma quadra de beach tênis no meu prédio. Tinha um espaço sobrando, fiz o projeto, fiz tudo para construir a quadra de beach tênis. E aí um dos argumentos que eu tive, né, fora tudo que acrescentar, o tanto que uma quadra de beach tênis na região que eu moro ia valorizar o imóvel. Então, falando assim, gente, a gente vai investir X como moradores para no final o imóvel ganhar uma valorização de 10x aqui para cada um. Então, até se você não jogar nada, pelo ponto de vista financeiro, vai ganhar muito. É difícil um prédio que tem uma quadra de beach tênis, por exemplo, né? Ainda mais região centro-sul. Então, eu joguei para esse lado financeiro, alguns foram no sonho, que o sonho era jogar, o esporte e tudo, mas para outros eu fui também na parte de investimento. Então, tem pessoas, né, que olham só o lado financeiro, né? Deve ter alguns investidores. Mas esse cliente, né, que olha o sonho, quer morar com a família e tem um valor sentimental, acho que é muito até mais legal de você atender, né? Com certeza. Eu tenho 2 tipos de cliente, né? Eu tenho o cliente moradia, eu tenho também o cliente investimento. Aí a gente vai para número, a gente vai para rentabilidade, a gente vai para um outro tipo de experiência. Mas quando nós voltamos para o cliente morador, que é o cliente final, que vai estar ali com a família dele, o cuidado é muito importante, né? E falando de rentabilidade, Renato, assim, algo que eu ouço falar direto, né? Imóvel nunca desvaloriza, né? Todo mundo fala, agora vai ter bolha, agora vai ter isso e aquilo, mas o que eu vejo todo imóvel que você compra, ele valoriza mais que a inflação via de regra, né? Não sabemos até quando vai durar, mas desde que eu nasci, eu acho que todos os anos aconteceu isso. Você enxerga que realmente é um investimento super seguro, que sempre vai crescer para o ponto de vista do consumidor? Bom, vamos lá. Eu vou te falar em números reais, tá? Nós nunca vendemos tanto igual vendemos em 2025, né? E pegando, obrigado. E pegando Selic alta, né? A Selic ela influencia diretamente o bolso do consumidor na hora, né? Perde poder de compra e eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas por quê? Né? Por que isso está acontecendo? Porque realmente é um investimento seguro. Né? É um investimento seguro e quando você vai para uma linha de financiamento, digamos assim, o cliente ele vai pagar 20%, 30% durante a obra, né? Então ele tem uma descapitalização baixa. Se ele tem um recurso investido, né, ele não precisa fazer essa descapitalização para comprar totalmente o imóvel. Então ele vai, vamos pôr um pouquinho um imóvel de 1 milhão, ele vai pagar 300 mil durante a obra, 36 meses, então assim, são parcelas relativamente não tão altas, né? Para chegar no final, financiar 700 mil, e se ele tiver isso no banco, ele pode deixar esse valor investido, que ainda vai ganhar um spread da diferença do financiamento bancário para o que ele, né? Então, assim, hoje você está comprando um imóvel gastando muito pouco, teoricamente. E com relação à valorização, se isso está acontecendo dentro da minha empresa, imagina Belo Horizonte, que a minha empresa é relativamente pequena. Dentro de Belo Horizonte nunca vendeu tanto lançamento como está vendendo agora. Né? Então,
dá para observar a quantidade de lançamentos que estão acontecendo e isso está vendendo. Que legal. Então, a Selic alta, só para ver se eu entendi direito, Selic alta faz com que o investimento, qualquer dinheiro que você coloque rendendo, seja até maior do que a parcela do imóvel financiado. Perfeito. Então, por um lado, que teria que ser negativo, no caso, por aumenta exemplo, o custo do financiamento. Sim. Isso é um fato. Mas se você tem um recurso investido, né, ele vai te render ali 15%, né, quanto um financiamento imobiliário está na casa de 11,5%. Você ainda tem um spread ali anual, se você deixar o... Que uma outra conta que muita gente faz também é a questão do aluguel, né? Que às vezes fala assim, vou vender meu imóvel, vou receber o dinheiro à vista, vou colocar aqui, vou pagar um aluguel que é muito menos do que 1% ao mês, né? Que é o que rende o dinheiro. Que você enxerga desse lado aí também, indo para o financeiro, né? Para o cliente, não, claro, mas do aluguel. Quando você fez uma comparação da valorização do imóvel por IPCA, por inflação, né? Não é só maior, é muito superior quando nós estamos falando de alto padrão. Né? Pensando numa boa localização, pensando num bom produto, ele tende-se naturalmente a valorizar mais do que, digamos, a média. Então, a gente não pode simplesmente pegar uma média do mercado que tem a valorização. Então, se você pegar 2 anos atrás, região, e num prazo curto, talvez 2, 3 anos atrás, podia-se falar em 18 mil o metro quadrado, 17 mil na região Centro-Sul. Hoje, nós estamos vendo lançamento aí de 35, Nossa, 40 mil metros quadrados e vendendo bem. Né? Então, a mudança é muito rápida. É muito rápida. A demanda está alta, o custo do dinheiro está alto, o custo de construção continua aumentando. Então, o que vai acontecer automaticamente com o preço dos imóveis? Vai aumentar. Né? Então, e ano que vem ainda nós temos uma tendência, né? Não podemos falar de previsibilidade de Selic, mas nós temos uma tendência de baixa. Né? Abaixando, então, o que acontece? A confiança do consumidor sobe. Sim. Subindo a confiança do consumidor, vai aumentar ainda mais a demanda. Né? Então, eu enxergo com muito bons olhos o futuro do mercado imobiliário na região Centro-Sul, que nunca, né, digamos assim, obviamente teve momentos ali estáveis, mas nunca abaixou. Muito legal. E me conta assim, né? A empresa hoje, foco é principal BH, tem outras praças que atua, porque todo mundo fala, quem conquista BH, conquista o mundo, né? Porque aqui a gente é desconfiado, né? É muito legal isso que você falou, que eu falo isso muito lá dentro da empresa. Ó, se você vai lançar um produto no Brasil, lança primeiro em BH, porque se der certo, dá certo. No país inteiro. Né? Eu até ouvi essa semana, alguém chegou e falou assim, ô Bruno, minha esposa lançou uma franqueadora agora, a primeira franquia em BH. Falou assim, não, você foi ousado demais, mas aqui, se der errado, pode lançar em outro lugar, porque BH tem tudo pra dar errado. Eu falei, não, vai dar certo desde a primeira, mas tem muito disso. Mas, por outro lado, depois tem a confiança, né, Bruno? A partir do ponto que compra uma vez, e você, obviamente, você mantém a sua credibilidade, a sua reputação, que é o que você tem de mais importante, né? A compra ela vai acontecendo naturalmente. Mas hoje a minha atuação é dentro de Belo Horizonte, né? Então, como eu falei, sou uma incorporadora boutique, nosso conceito é fazer empreendimentos de alto padrão dentro da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Então, nosso foco não é quantidade, então você não vai ver, digamos, um futuro aí de 5, 10 anos o Renato fazendo 10, 15 empreendimentos ao mesmo tempo. Não, isso não vai acontecer. O nosso conceito é realmente um conceito mais intimista, muito focado em trazer uma experiência melhor para o nosso cliente, tá? Então, esse é o grande ponto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma arquiteta que acompanha o cliente a partir do momento, vamos supor, você e sua esposa que está recebendo patrocinado lá, aproveitem. Aí, ó. Vão ter uma arquiteta que vai acompanhar vocês como advogada mesmo, do início, desde antes da assinatura do contrato, até a entrega das chaves. Então, assim, nós vamos personalizar a planta para você do jeito que você quiser antes de assinar o contrato. Legal. Né? Então, nós temos... Isso é só um dos pormenores que a gente faz, né? Mas nós temos aí um cuidado muito grande e, digamos, o tamanho não condiz com o que eu acredito pro nosso negócio. Legal, muito bacana. E eu sempre gosto de perguntar, Renato, conta algum case, né? Ou de um atendimento que deu algo de errado com algum cliente seu, ou algum super positivo que marcou também, que é sempre legal para a gente trazer essa experiência para quem está nos assistindo aqui. Ah, que legal. Eu sou uma pessoa, vou até exagerar, talvez alucinado com a experiência do cliente, né? Então, quando entra qualquer pessoa no meu escritório, vai sentir um cheiro diferente. Nós contratamos ali um marketing sensorial, né, para fazer uma identificação da marca. Então a gente tem todo um cuidado, né? Isso é só um detalhe para te contar até onde que eu quero chegar com um caso muito interessante que aconteceu em dezembro de 2024.
dezembro de 2024, nós recebemos um cliente. Quando eu falo cliente, um prospect, né? Ainda não era nosso cliente, né? Veio com um corretor parceiro, um corretor amigo. Ele mora na Bélgica e ele é da cidade de Pedro Leopoldo, né? Ele quis sentar comigo, né? Sentamos lá, apresentamos o produto. Eu tenho um gerente comercial, mas tem pessoas que querem sentar com o presidente da empresa. Faz parte do Mineiro, né? Ele é de Pedro Leopoldo, faz parte do Mineiro. Né? E, poxa, né? Aquele bem quietinho, né? Observou, atencioso. Né? E, poxa, a gente ali, com toda a nossa, digamos, maleabilidade, né? Tentando quebrar um pouco o giro, batendo um papo até muito agradável. No final, eu lembro, Bruno, que eu ofereci para ele uma cachaçinha que nós temos lá no escritório. Né? E isso, assim, é um detalhe bobo? Pode ser um detalhe bobo, mas essa experiência, né? No final, poxa, o cara mora na Bélgica, né? Tá acostumado com os melhores uísques, né? Nós temos uísque, vinho, né? Temos tudo lá no escritório, né? A gente tem realmente uma experiência muito legal, né? Mas o fato dele tomar uma cachaçinha de 1849, que foi fundada a cachaçaria, né? Eu contei aquela história para ele ali rapidamente, né? Aí ele voltou para a Bélgica, chegou em janeiro, passou o final de ano e tudo. Sabe o que ele fez? Falou com a gente: não vou comprar nenhum apartamento de vocês, não. Eu falei, não, tudo bem, faz parte do jogo. Só para melhor entendimento, o cliente demora, em média, para comprar. A partir de um ponto que ele descobre que ele quer comprar, até ele comprar, ele demora 18 meses para comprar um apartamento. Sabia que era tão grande o ciclo, não. Então, dentro da nossa salinha de reunião, nós temos uma salinha de reunião nossa, né, e temos uma sala, um lounge para receber. Tem escrito lá: paciência, segura ansiedade, persistência. Porque a vendas tem que ter persistência, né? Legal. Faz parte do jogo, tá tudo bem, né? Só que aí entra a persistência, entra o cuidado, né, da minha equipe, né, junto com o corretor parceiro. Em março ele comprou um apartamento com a gente. Depois, em abril, ele comprou outro apartamento com a gente. E em junho, ele comprou outro apartamento com a gente, diretamente lá da Bélgica. Que legal. Então, assim... Mas ele comprou como investimento? Ele comprou como investimento. E por que ele deu a negativa em janeiro? Não dá pra gente entender o momento, tudo do momento do cliente. Obviamente, a gente busca ali entender, mas se ele comprou 3 apartamentos conosco, né, então entra muito na questão da confiança. Né? Então, primeiro ponto, ele vai confiar em quem? Ele confiou no Renato. Sim. Né? Mas toda aquela experiência que nós desenvolvemos ali para ele, né? Tudo, cada detalhe importa, Bruno. Com certeza. Né? Então eu quis pôr o ponto da cachaçinha. Depois aconteceu também com uma venda que nós fizemos no Edifício Ouro, aqui na Rua do Ouro. Né? A mesma coisa, o cliente esteve conosco, foi lá, sentou com a gente no final, a cachaçinha batizada. E não fechou no dia, para não falar que teve influência da cachaça. Né? Tem esse perigo, né? Mas é brincadeira à parte, todo detalhe, todo contato com o cliente importa, né? Então, eu acredito muito nisso. Tá? Eu sempre gostei de comprar roupa em uma loja. E aí essa loja, ela dava uma cachaça de banana. Assim, uma delícia a cachaça de banana. Aí eu ia na loja, tomava cachaça de banana, comprava roupa. Aí eu cheguei um dia lá e não tinha cachaça. Aí o pessoal falou, não, ordem da diretoria, a gente tem que cortar todos os custos. E aí cortou a cachaça. Aí naquele dia ainda deu algum problema lá e eu não comprei a peça. Nunca mais voltei na loja. Então, assim, às vezes a pessoa, né, chega e olha só a linha, né, da DRE e fala, vou cortar o cheirinho, vou cortar a cachaça, vou cortar isso, vou cortar aquilo. No final não tem ideia de quanto que pode perder de venda. E principalmente quando a gente fala de uma negociação igual a sua, que é de milhões, né? Em uma roupa, ok, que você ganha na recorrência, na indicação. Mas ainda mais um negócio de milhões, você cortar um custo tão irrisório, né? Perto do valor da venda, acho que não faz sentido, né? Com certeza. E o nosso negócio, ele tem uma particularidade, por exemplo, igual você deu o exemplo de roupa. Você vai lá, vê a roupa e compra a roupa. Ok. O meu negócio, nós estamos vendendo produto na planta. Um produto que vai ser entregue em 27, 28. Então, você não está vendo, né, de uma empresa relativamente nova. Eu tenho 14 anos de mercado, mas assim, ela é relativamente nova, então ela não é das tradicionais ainda em Belo Horizonte. Então, assim, a credibilidade, a confiança e a experiência é primordial para que a venda aconteça. Legal. E assim, depois que a pessoa comprou, Renato, que eu acho que é um processo bem legal também, né? Nesse onboarding que eu chamaria, porque a pessoa fica assim, uns 2 anos ali, dependendo, uma insegurança.
né? Ela não sabe como é que tá a planta, como é que tá, se desenvolveu, se vai ser entregue no prazo. Tem algo que vocês também fazem para encantar o cliente nesse período? Porque eu acho que a entrega do imóvel todo mundo se encanta, né? Sim, normalmente. Sim. Agora, e durante esse período que pode gerar uma certa ansiedade da pessoa? Total ansiedade, né? Por mais que esteja no contrato daqui a 2 anos, o cliente ele quer saber, ele quer ter o acompanhamento. Então, por isso, o cliente ele quer ser acompanhado por alguém que, digamos, algum especialista, né? Alguém que entenda do projeto, alguém que esteja com ele, porque ele está construindo a casa dele, né? Então, para sair primeiro, né? Entrar no nosso conceito e sair da linha de commodity, como eu te falei, eu tenho uma arquiteta que faz literalmente a experiência desse cliente. O que é a experiência? Ela acompanha literalmente. Primeiro, ela senta com ele, faz uma reunião. Olha, você pode literalmente personalizar praticamente tudo dentro do seu apartamento. Posso quebrar esse pilar? Não. Aí também não, né? Mas se ele não está feito, nós vamos estudar se a gente consegue fazer alguma modificação dentro disso, né? Então, ela vai acompanhando toda a etapa até a entrega com o cliente. Então, por exemplo, acontece muito, tá, Bruno, do ponto de vista do cliente comprar um apartamento, ter que quebrar o apartamento inteiro para depois chamar um pedreiro. Imagina a dor de cabeça, né? Não, é péssimo. Para chamar um pedreiro para refazer, colocar um piso diferente, colocar uma área gourmet. Não, no nosso caso, isso nós já fazemos tudo para o cliente, né? E a arquiteta vai acompanhando com ele. Então, nós vamos fazer, vou dar um exemplo, vamos fazer uma compra na Porto Belo, né? Que é uma linha de porcelanatos e de acabamento. O cliente vai lá, junto com a nossa arquiteta. Olha, esse é o padrão RL Costa. Você quer diferente? E por aí vai acompanhando tudo, né? Então, o cliente, eu quero que instala ar-condicionado no meu quarto. Nós fazemos. Eu quero que instale um chuveiro para mim. Nós já deixamos isso tudo alinhado para que o cliente ele tenha o mínimo de desconforto possível na entrega. Legal, muito bacana. Parabéns aí, né, pelo trabalho. E só rapidamente, Renato, conta também um pouquinho, né, da Semina Jovem, também que você é presidente, é um grupo que a gente também, né, já participou, então super bacana, e incentiva muito, né, empreendedorismo, acho que é algo muito bacana, né, ter mais grupos como esses também, né? Com certeza, o associativismo é muito importante, né? A Semina Jovem, ela é um dos 23 conselhos empresariais que nós temos dentro das Seminas. A Seminas é a Associação Comercial Empresarial de Belo Horizonte, né? Fala Minas, porque quando ela foi fundada há 124 anos atrás, Bruno, é muito tempo, né? Ela foi a primeira entidade de empresários aqui de Minas Gerais. Belo Horizonte chamou por um curto tempo Cidade de Minas, né? Então por isso começou a ser Minas, depois mudou para Belo Horizonte, o nome se manteve, né? E o propósito é muito claro, né? Da Seminas em si, criar um ambiente mais favorável de negócios para nós empreendedores, né? Então, pela representatividade, pela longa data, pela longa história, né, por ter transitado em várias empresas de diversos portes, ela dialoga muito fácil com o meio público, ela tem portas abertas em grandes instituições, então isso é muito importante, e é uma entidade que ouve nós empreendedores. E quando nós vamos para a linha da Semina Jovem, quando nós vamos para os jovens empreendedores, nós temos diversos níveis de maturidade gerencial. Tem pessoas que abriram a empresa agora, tem pessoas que já têm, digamos, uma certa maturidade de empresa, de tempo, e essas pessoas, elas precisam de quê? Elas precisam de um bom ambiente, de pessoas que compartilham uma visão de crescimento, né? E isso falta, muitas vezes, né, para nós empreendedores. Muitas vezes nós somos muito sozinhos, né, Bruno? Sim. Então, assim, às vezes nós temos que contratar consultorias caras, e às vezes num grupo você tira um insight, aplica dentro da sua empresa de graça, né, digamos assim, né? Fora que, além disso, forma laços de amizades e por aí vai, né? E eu acho muito legal da Seminas isso que você falou, que assim, mistura tudo, vamos dizer, empresário que acabou de começar, é acessível até grandes empresas, e essa questão do jovem também eu acho muito legal, porque eu já vi várias associações que às vezes, né, as pessoas que fundaram vão envelhecendo, não se preocupam com a renovação e acabam não, né, construindo um legado, igual a Seminas tem 124 anos que você mencionou. Então, acho que essa questão da renovação é muito importante, da mesma forma que as marcas devem se preocupar também com os novos públicos, né? Então, a gente tem vários cases de marcas que antes atuavam com o público, esse público envelheceu, ela não se preocupou com as novas gerações e depois ficou para trás mesmo. Com certeza. Né? Então, acho que isso que vocês fizeram na associação é algo que a gente tem que pensar também nas empresas todos os dias, né? Com certeza. O grande ponto, nós colocamos o associado no centro.
né? Antes de tudo, o nome é Seminas, né? Então, nós queremos que a Seminas já tem 124, já tenha mais 100 anos. Por quê? Porque ela é muito importante. Ela literalmente, como você falou, né, são diversas áreas ali dentro, é uma riqueza muito grande, Bruno. Né? E as pessoas muitas vezes não enxergam isso, né? Talvez de fora. Quando você está dentro, é uma maravilha. Né? E literalmente um hub de conhecimento também. Né? Você já esteve lá conosco, já viu as diversas palestras que nós trazemos para lá, então é muito legal. Muito legal. Só dar um recadinho rápido, nossos patrocinadores aqui, tem a Sultz, que é a melhor plataforma de tecnologia para franquias do Brasil. Inclusive, você até comentou, né, Renato, que você recebeu elogios mesmo sem ser de franquia, né? Sim, eu conheço a Sultz, até porque eu estive almoçando com o Bortoleto. Legal. Né, e comentou comigo, então mesmo que eu não seja do mercado, eu já conheci e ouvi falar bem. Ah, super legal. A própria Seu Cliente Oculto, né, Renato é nosso cliente aí, e a LED 10 também, que é uma das maiores empresas de LED do Brasil, inclusive tem um painel super bonito na nossa sede, convidado todo mundo aí que quiser conhecer também, uma ótima empresa. Renato, agora casos negativos, me conta algum aprendizado que você já teve durante essa trajetória também, né? Algo que você fez já para reconquistar o cliente, como que você enxerga esse cenário, porque toda empresa, né, tem reclamações, a gente já teve, todo mundo tem algum tipo de problema. Como que normalmente se lida para contornar esse tipo de situação? Nós, empreendedores, nós somos feitos para resolver problemas, né? Então, até a Seu Cliente Oculto foi para identificar problemas que o próprio dono da empresa não estava enxergando, né? E pensa numa construtora, né, onde os processos são manuais, né? Então, por mais que você tenha processo de qualidade, né? O que é o processo de qualidade? Você treina determinado pedreiro para fazer tal serviço, você tem um procedimento de execução de serviço, você tem uma ficha de verificação de serviço depois, então vai ali alguma pessoa competente para estar verificando depois, você tem a segregação natural dos materiais. Então, automaticamente, isso vai acontecer com o tempo, um desgaste de uma pintura, talvez uma fissura que vai acontecer no empreendimento. Isso é natural, isso inclusive está normatizado, é comum, tem fissurações de acordo com normas 6118 de concreto armado, enfim. Mas qual que é o grande ponto? O cliente ele é leigo, o cliente ele não, ele não entende da engenharia que nós entendemos. Então, qual que é o grande ponto inicial que eu falo muito dentro da nossa empresa? É a comunicação. Sim. Por quê? Porque você está empregando um produto que ainda não entrou em uso e operação. Né? Ele vai começar o uso e operação a partir do ponto que ele estiver sendo ocupado e ocupado. Né? Então, por isso que existe hoje algo que é lei, que é o manual do proprietário. Então, cada cliente ele vai receber um manual descrevendo as garantias, descrevendo as manutenções que ele tem que fazer. Né? Assim como quando você compra um carro, você recebe ali um manual. Se você não trocar a óleo, você não vai ter determinada garantia. E assim, uma dificuldade, né? Porque brasileiro tem dificuldade de ler manual, né, Renato? Então, assim, garanto que mesmo tendo, sei lá, 90% das pessoas eu acredito que não leem de cara, deve usar mais como uma consulta, né? Mais na realidade, mais como, não como preventivo, como reativo, né? Como reativo, então, aconteceu exatamente. o problema, já entra em contato direto com a gente, e é o que eu deixo muito, muito claro dentro da empresa. Por mais que não esteja na garantia, o que importa é a melhor experiência para o cliente. Não vou falar sempre não, mas a maioria das vezes o cliente ele vai ligar, olha, teve um problema aqui, você tem que resolver agora e nesse momento. Então, qual que é o grande ponto? Né? Para que tudo aconteça com a melhor experiência para o cliente. Primeiro, agilidade. Segundo, um bom treinamento antes. Nós temos um treinamento, claro, para assistência técnica, que eu não posso chegar e colocar, por exemplo, uma maquita na mesa do cliente. Eu não posso chegar, entrar no elevador do prédio e colocar material de qualquer jeito. Então, tem esse treinamento toda vez que vai ter uma manutenção. E o primeiro contato com o cliente, quem vai fazer é uma pessoa especialista. Então, eu tenho o engenheiro para cuidar disso. Legal. Não é o João Pedreiro, por mais que é o João Pedreiro que vai resolver, que vai ser orientado pelo engenheiro, e a pessoa quer conversar com o engenheiro, né? Para trazer ali quais os problemas e qual o tempo, né? Enfim. Né? E, posteriormente, nós vamos fazer uma pesquisa de satisfação. Né? Então, esse que é o grande ponto. Por mais que o cliente, teoricamente, ele está insatisfeito com aquele momento, depois ele entende, né, e que nós estamos cuidando dele
para que ele tenha uma experiência mais satisfatória. Muito legal. Renato, tem um quadro que a gente faz rapidinho, que é um bate-bola. Faça algumas perguntas, resposta, bate pronto. Você não me conta beleza? essa, não? Não, essa eu não conto pra ninguém, não. Beleza? Algumas perguntas bem rapidinho, então. Então, vamos lá. Segmento que você tem atualmente uma melhor experiência como cliente? Segmento que eu tenho melhor experiência. Você está falando o segmento do meu... Não, qualquer um. Segmento de mercado. Você como Renato, cliente, qual o segmento que normalmente você é mais bem atendido? Mais bem atendido? Vou pôr assessoria de corrida, vou puxar saco da assessoria do Theo lá. Segmento que você é mais mal atendido atualmente? Mais mal atendido? Telefonia. Qual frase que você mais gosta? Deus em primeiro lugar. Qual livro que você recomenda? Um livro que eu recomendo, eu tô lendo tão pouco com 2 filhas em casa, mas... Dar e Receber, Adam Grant. Legal. Qual ídolo que te inspira? Um ídolo que me inspira, Hulk. Legal. E pra você, o que é melhor, comprar ou alugar um imóvel? Comprar, claro. Isso aí. Foi bem. Gostei da assessoria. Conta aí como a experiência é boa na assessoria. Aí eu entro um pouquinho no meu pessoal, né? Eu sou corredor amador, né? Então o esporte faz parte da minha vida. Então, por exemplo... 5h30 da manhã hoje, inclusive, você estava correndo, né? 5h29 da manhã. Isso aí. Tem uma turma que nós fazemos os treinos, né? Então... E eu faço assessoria de corrida desde 2022 com a Theo Esportes, né? O Theo se tornou um grande amigo, né? Eu falo com ele, né, que transformou a minha vida, né? No ponto de vista, não só de me cuidar mais, né? Porque é igual aquele livro Poder do Hábito, ó, dando mais um dica de aí, ó, dois. Né? Quando você muda um hábito na sua vida, outros hábitos angulares vão ser modificados. Então, a partir do ponto da corrida... a alimentação mudou consideravelmente. Tudo fica muito caro, né? Eles brincam que tem até uma pirâmide em volta da corrida, né? Mas a alimentação, então, fortalecimento, o descanso, tudo que vai... tudo que tem em volta disso, né? A gente... obrigatoriamente, você tem que mudar para ter uma performance melhor. E no final, corrida, muda né? com certeza a performance empresarial, né? O dia que eu jogo tênis, que eu malho pela manhã... é muito melhor meu rendimento no trabalho, não tem comparação. Totalmente. Eu gosto de brincar que, por exemplo, quando nós estamos em ciclo de maratona, chega terça-feira, você corre 21, 24 quilômetros toda terça-feira. Imagina que loucura. Então chega 7h30 da manhã, igual um leão, né? Porque já correu 21 quilômetros. Aí você tem que entender o outro, né? Que tem gente que demora a acordar, tá num bom dia, né? Teve já funcionário que falou assim: não, Bruno, de manhã eu não tô bem, eu tô mais estressado, calma um pouquinho comigo, mas depois a pessoa fica mega produtiva. Então tem que entender esses pormenores também, né? De cada um dentro do time. E Renato, o que você vê de tendências, né? Conta um pouquinho o que você vê, novas tendências do consumidor, trazendo um pouco também para o seu segmento, né? O que pode trazer mais também de inovação? Eu não vou falar de IA, porque acho que já está bastante batido, mas eu vejo uma tendência cada vez mais da compra na mão do cliente. O que é a compra na mão do cliente? Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Quando eu comecei, quando eu abri a empresa em 2012, eu lembro que em 2013, 2014 eu anunciei em jornal, cara. Ainda existia isso. Quando você ia comprar um imóvel, você ia em imobiliária. As pessoas iam na imobiliária, então o poder estava na mão de quem? O poder estava na mão do corretor. Então ele mostrava o que ele... Então você tinha que cativar o corretor. E hoje você tem também, né? Isso não... pelo contrário, né? Hoje nós temos que cuidar cada vez mais da experiência de quem está próximo da nossa empresa. Qual que é a mudança para hoje, né? O cliente ele já tem toda a informação. O cliente não tem tempo. O cliente ele não quer sentar e perder o tempo dele, que é extremamente valioso. Pensa, né? A pessoa trabalha o dia inteiro, tem um tempo ali com a família, muitas vezes pratica esporte ainda, né? Então ele não quer sentar, ele quer algo mais objetivo. Então, peraí, como é que nós vamos fazer com que quando ele vem, ele seja literalmente tratado como um rei? Eu acho que poucas pessoas ainda estão enxergando dessa forma. Por quê? Muitas vezes, quando vou um pouquinho para dentro do meu mercado, muitas vezes as incorporadoras não preparam tanto o atendimento do seu corretor, do seu gerente para o cliente, porque ele tem que ser, literalmente, ser tratado como um rei, porque você já teve um custo absurdo
anterior até chegar no seu cliente. Um custo absurdo, literalmente. O custo de aquisição de cliente, dependendo do empreendimento nosso, é 45 mil, 40 mil, para você chegar e perder o cliente na visita. Para chegar... Então, qual que é o grande ponto? O cliente no centro, você tem que preparar de uma forma muito mais abrangente as pessoas que vão atender o seu cliente. Entende? Esse é o grande ponto, né? Tem que ser cada vez mais humanizado no ponto de vista de entender o cliente. E é um dos maiores erros, tá, Renato, que a gente enxerga ainda hoje, viu? Eu tenho, assim, alguns exemplos, mas o corretor chega e fala assim, nossa, imagina você aqui praticando um esporte, a pessoa fala, não, mas eu não posso praticar esporte. Tipo, nem perguntou e já vai falando. Aí fala assim, olha que legal, aqui tem pet place. A pessoa, eu tenho medo de animal. Aqui tem uma adega. Não, mas eu sou crente, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica. Então, assim, né? A pessoa já vai falando dos benefícios ali voltados para a pessoa, mas nem procurou saber um pouquinho antes numa conversa o que ela gosta, o que realmente vai motivar a compra. Então, para mim, né, tudo que a gente pega dos relatórios, uma das maiores falhas é não escutar o cliente antes de oferecer os diferenciais do imóvel. Porque o primeiro ponto, o cliente ele vai comprar você. A gente volta lá, né? Lá em Belo Horizonte, quando nós começamos a falar que o cliente mineiro é desconfiado, ele vai comprar você. Porque nós estamos vendendo um produto que vai ser entregue daqui a 2, 3 anos. Então, por mais que o produto seja maravilhoso, por mais que tenha um acabamento de alto padrão, ele vai comprar. É o meu gestor comercial, ele vai comprar. É o Renato que vai sentar e apertar a mão dele no final, ele vai comprar isso. Depois... Opa, peraí, deixa eu ver onde que eu tô comprando. Gostei demais do Renato, gostei demais do Hudson, que é o meu gestor comercial, mas peraí, deixa eu entender. Aí ele vai para a segurança, aí ele vai para a empresa, né? Então a empresa, ela tem que ter um material muito bem feito, ela tem que ter um ambiente muito bem feito. Não adianta nada, muitas vezes as pessoas botam a culpa no marketing, né? No marketing digital, né? Poxa, mas a minha campanha não está performando. Aí na hora que chega o cliente, mas o lead é ruim. Poxa, mas você já reparou que seu escritório está sujo? E às vezes também coloca a culpa no marketing, falando, o marketing não traz lead. Mas na verdade traz e o comercial não converte, né? Aí o comercial, aí chega um lead, aí o comercial demora 2, 3 dias para entrar em contato com o cliente. Absurdo. Porque nós sabemos, o lead vai chegar, ele não vai fazer contato somente com você, ele vai fazer contato com talvez 6, 7 ali ao mesmo tempo. Estou falando do mercado imobiliário, não sei, mas o mercado em geral é muito similar. Então, quem fizer a primeira abordagem mais rápido, né, vai ter uma probabilidade maior de ter resultado, né? E é muito mais de entender o cliente primeiro, para depois a gente voltar no produto, né? Com certeza. Eu até contar um caso meu que eu fujo de todas as estatísticas que você comentou aí, Renato. Até comentei isso no podcast que eu gravei com o pessoal da MRV também. Eu recebi uma ligação de um imóvel que estava na planta, que ia ter lançamento. Aí eu falei, então eu vou para comer e beber de graça. Eu fui, conheci o imóvel, em uma semana eu comprei o imóvel. Demorei 7 dias, não vi mais nenhum. Eu apaixonei de cara, comprei, não estava no momento de busca, eu tinha 10% do valor. Eles aceitaram 10% só de entrada. E aí eu acabei comprando. Então, assim, fugi algo completamente de todas as estatísticas, mas assim... Me encantou. Quando eu cheguei, era tipo assim, eu e minha esposa, a gente já tinha feito o imóvel dos sonhos. E batia 100% com tudo que a gente colocou. Então eu falei assim, gente, vai ter que ser esse. Vou perder a oportunidade. Usaram técnicas de venda boas também. Mas no final a gente acabou pegando e comprando. Então eu fui muita exceção de todas essas características. Porque todo mundo que eu vejo é exatamente esse comportamento que você falou. Demora, pensa, vê 7 opções, desiste, volta... Tem que ficar insistindo. É uma venda difícil, né? Eu não acredito muito em sorte, não. Eu acredito em oportunidade. Você estava no lugar certo. Sim. Na hora certa. Né? Então, você já tinha, digamos, na sua cabeça ali, um desenho do que você queria, junto com a sua esposa, né? E deu um match naquele momento. Só que teve um trabalho muito grande. Né? Não sei qual incorporadora que foi, qual construtora que foi, mas teve um trabalho muito grande de bastidores para criar uma experiência melhor para você. Opa, peraí. Quem que é o nosso cliente ideal? Acho que tudo começa aí. Né? Peraí, quem que é o perfil do nosso cliente? Então, peraí, o perfil do nosso cliente, em geral, ele não vai pagar 50% do imóvel. Ele não tem condição disso, de descapitalizar, ele nem quer. Às vezes ele tem condição e nem quer. Então, peraí, vamos trabalhar aqui que a maioria tem uma forma que é 10% de entrada.
Então já chegou encaixando para você. Então esse foi um grande ponto. E o ambiente, criaram todo um ambiente ali que te encantou. Né? Eu não sei se foi um decorado, eu não sei se foi até uma música também. Né? Talvez uma música que coloca no fundo, uma música que cria ali, e a música a gente sabe também, traz um pouquinho de lembranças passadas, né? Tem todo um conceito disso, de acordo com o empreendimento, que isso com certeza foi marcante para a sua decisão. Né? E eu uso muito como exemplo porque foi uma ligação fria. Então eu falo para o meu time, eu falo assim, gente, pode ligar para o cliente, às vezes alguém que você nunca falou, mas você pode ligar, a pessoa tá com aquela dor no momento, você identifica a oportunidade e vende para ela. Então, né, o pessoal tá falando que tá caindo em desuso, que é difícil essas ligações frias terem sucesso, mas eu falo, eu comprei um imóvel por uma ligação fria, então pode ter sucesso sim, né? Vale a pena. Mas aí você colocou um ponto que talvez em algum momento você cogitou comprar um imóvel. Lá atrás, a sua decisão foi muito rápida. Eu não lembro de ter feito com essa construtora, mas de alguma forma meu número chegou lá. Mas em algum momento... Com certeza. Né? Então vamos pôr assim, talvez há 6 meses atrás. Então pensa que quando você decidiu comprar um imóvel, mas você esfriou. Dependendo, eu vi um anúncio e nem lembro, né? De alguma coisa relacionada. Pode ser. Eu tive uma cliente que comprou conosco, que ela esteve pessoalmente comigo, eu não vou recordar a data exatamente, mas ela esteve comigo, naquele momento ela entendeu que não era o momento para comprar com ela. E nós, assim como a sua equipe, fazemos um trabalho de reativação, mas não naquele trabalho chato, né? Vamos ligar para o cliente. Não é isso, né? Então, você tem ali um conceito de e-mail marketing, uma regra bonitinho, dá para você acompanhar ali, né? E nós percebemos um certo... digamos assim, uma certa frequência maior daquele cliente junto com o que a gente estava enviando, né? Então, peraí, vamos abordar, vamos entender, né, de uma forma mais cautelosa. Entramos em contato. Eu sei que foi numa sexta-feira, pediu para visitar no domingo, visitamos no domingo, na terça-feira nós assinamos contrato. Pô, foi rápido, foi muito rápido, de sexta a terça. Ganhou de mim. Mas assim, teve todo um histórico. Sim. Há um ano atrás. Então, por isso que é muito importante entender o seu cliente, né? Por quê? O nosso cliente, por exemplo, ele demora para comprar. Eu falo 18 meses, é a partir do ponto que decidiu comprar até comprar. Mas no nosso histórico, demora cerca de 4 meses, 5 meses, né? O cliente talvez ele demora a dia, por quê? Porque eu sei que o meu cliente ele já tem apartamento, ele já mora bem, ele não tem tempo. Né? Então, para que ele está comprando? Né? A pergunta seria essa. Não, ele está comprando algo a mais, ele está comprando alguma dor que ele não tem. Só que ele não tem pressa. Sim. E como é que você vai gerar pressa em algo que você vai entregar daqui a 2 anos? Né? Então, assim... Deve ser diferente do padrão, né? Acredito que numa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, deve ser mais rápido. Outro segmento. Né? Outro segmento, é uma venda mais rápida, né? Digamos assim, é diferente, né? Digamos, eu estou falando aqui muito voltado para o segmento de alto padrão. Sim, legal. Muito top. Renato, quer deixar algum recado final? Passou super rápido o tempo, mas quer deixar algum recado final, falar alguma coisa aí para todo mundo que está nos assistindo? Eu quero só deixar meu agradecimento pelo convite, né? Seu cliente oculto, grande parceira, né? Fez um trabalho excelente conosco ali entre 2020 e 2021. Temos muitos planos ainda, né, Bruno? E é um prazer enorme estar aqui com você, tá? E conte comigo. Muito obrigado você pela participação, pela confiança. Desejo que vocês continuem crescendo aí, não só em BH, né, mas tomara que expandam aí também. Parabéns pelo trabalho, não só, né, na RL Costa, mas também na Semina Jovem. E é um prazer ter você aqui compartilhando com a gente, tá bom? Obrigado. Agradeço todo mundo que assistiu aqui, mais um episódio do Seu Cliente Podcast. Fiquem ligados, vai ter muito conteúdo bom e muita gente boa falando aqui com a gente.